Hoje você vai aprender. Hoje eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem noção, ideia do chorume que você se encontra? Você já descobriu até onde vai a toca do coelho? Você já descobriu as maracutaias do sistema? Você já descobriu que os teus governantes estão se prostituindo com deuses, demônios antigos? Estão vendendo a tua família? Você tem alguma noção do que está por vir? Então eu vou te fazer uma pergunta. Talvez essa pergunta faça mais sentido para você. A tua vida está perfeita, maravilhosa, tudo que você queria se alcançou? Realmente você está assim em paz? Ou será que tem alguma coisa gritando no seu peito? Gritando, alguma coisa está errada, a gente precisa entender o que está errado, alguma coisa está errada, isso não está certo, o que está acontecendo? Tem uma vozinha gritando aí dentro? Se tem uma vozinha gritando, então isso aqui vai fazer sentido para a tua vida. Bem-vindo ao time, porque os Natsarim, os nazarenos, aqueles que têm como Jesus Cristo, cujo verdadeiro nome não é porco da terra, porque Jesus em latim é porco da terra, e sim Yahushua, eu sou o que salva em hebraico, esse sim é o verdadeiro nome. Aqueles que seguem Yahushua, pode ter certeza que vai virar a desolação. E o teu espírito grita para se preparar e para saber a verdade. Tá bom? Então tá lá. Hoje o vídeo é basicamente isso aqui, ó. Vou resumir o vídeo para você. Tá lá um abatedouro lá na frente, bem no penhasco, onde eles abatem o porco. E depois que abatem o porco, jogam o porco do penhasco e esse porco vai para o inferno. Você está no meio daquela manada de porco sem entender o porquê. Você está vivendo essa vida sem entender o porquê, sem sentido, sem nada. Tu está vivendo essa vida, tá sentindo que tem uma coisa errada. E tá lá eu balançando a tua cabeça, falando, acorda que tem um abatedouro na frente. E quando te matar, tu vai para o inferno. É isso, essa é a verdade, nua e crua. Então, meu amigo, se você é cristão, Natsarim, evangélico, católico, adventista, pega a tua cruz, pega o teu madeiro e segue Jesus Cristo, Yahushua. E o covarde não entrará no céu. Eu não estou instigando você aqui a um anarquismo, longe disso. O que eu estou te instigando é pesquisar. É só uma pessoa de pulso firme, tá? Não ser uma pessoa que nos últimos segundos de vida, quando lhe perguntarem se você realmente vai negar o Mashiach ou não, e você negar por medo, se você negar o Mashiach aqui na Terra, mediante a qualquer tipo de sofrimento, lá em cima o Mashiach vai negar você. Então esse vídeo é para os fortes, é para quem quer ser salvo, para quem quer que a sua família seja salva. Eu não estou fazendo vídeo para espiritismo, para budismo, longe disso. Não tenho nada contra essas religiões. Segue o Deus de vocês e pronto, acabou. Estou falando aqui para os Natsarim, para quem já entendeu a verdade, para quem o Espírito grita para saber a verdade. Olha só, os porcos falam. Você consegue entender por que eu escrevi os porcos falam? Qual é o sentido dessa frase? Qual é a importância de entender que os porcos falam? Você consegue entender o que é isso? E se você soubesse da história no passado? Se você soubesse da história no passado, será que essa frase aqui teria sentido? Então eu vou lhe apresentar a história no passado e você vai ver se faz ou não faz sentido. Na Bíblia, em Gênesis, logo no começo, é dito o seguinte: os anjos enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes. Esses anjos, segundo o livro de Enoque, são os santos sentinelas. Eles desceram pelo monte Hermon, que significa amaldiçoado, tá? Então eles desceram, fizeram mútuo juramento, enamoraram das mulheres e tiveram filhos. Filhos que nasciam pequenos, mas em pouco tempo ficavam imensos. Esses eram os gigantes e poderosos de suas épocas. São os Néfilins. Não são seres humanos, não são anjos, são uma anomalia, um pecado que nasceu ao mundo. E aí, esse pecado
vai começar a fazer sentido agora. Porque com o nascimento dos gigantes, a terra não estava suportando a carga dos gigantes. Os gigantes devoravam lavouras, devoravam os animais, devoravam tudo pela frente. E quando acabou a comida, os gigantes se voltaram contra os seres humanos. Está na Bíblia. Se voltaram contra os seres humanos. Está em Gênesis. E quando eles se voltaram aos seres humanos, eles descobriram que a carne humana é muito saborosa. Que talvez seja uma das carnes mais saborosas que existe. E aí começou-se uma caçada gigante comendo o ser humano. Você lembra? Talvez você não entenda, mas existe um seriado chamado Attack of Titan. E é basicamente aquilo. Os gigantes, no momento que ele prova o ser humano, ele não quer saber de outra carne. E começou uma caçada de assim, um sangue, uma sangria na Terra. O continente na Terra, porque todos os continentes, todos os locais de terra eram juntos, era se chamado Pangeia, pelo menos até onde eu sei, pode ser que tenha outro nome, era Pangeia, que era a era pré-diluviana, era uma outra atmosfera aqui na Terra, tá bom? E nesse continente, quando eles começaram a comer carne humana, começou-se uma caçada desenfreada para a raça humana, os gigantes invadiam cidades, procuravam seres humanos e começavam a caçar e comer seres humanos. E é por causa disso que quando você vai numa tribo, você cumprimenta assim. Porque os gigantes têm 6 dedos. 6 dedos. E se você cumprimentar um índio, não todos agora, mas pelo menos os Cherokees, se você cumprimentar o índio e você tiver um dedo a mais, pode ter certeza que, olha, a sua vida já era. Então assim, eles já sabiam sobre isso. E aí, o que aconteceu? Os Néfilins, os que governavam a Terra no passado, aqueles que eram poderosos no passado, e sabiam que os gigantes iriam dizimar a raça humana inteira. Então começou-se um projeto de mutação genética. Começou um processo de hibridização para tentar conter os gigantes. Deu origem aos dinossauros, animais grandes de muita carne. Animais feitos para serem comidos. Porém, ainda assim, não se saciavam os gigantes, porque os gigantes só queriam saber de carne humana. Então começou outros processos de hibridização. E quando eles conseguiram alcançar os porcos, aí foi que começou-se a conter os gigantes. Porque o porco não é um animal criado por Yahweh Tsevaot. Eu sou a porta soberano sobre todos os exércitos. Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, de Jacove, que é o verdadeiro nome de Israel. Então simplesmente o porco é um animal mutado. É uma mistura de javali com ser humano. As culturas tribais que comem carne humana, os canibais, relatam que o gosto da carne de porco é exatamente o mesmo gosto da carne humana. Foi um animal criado para conter a destruição em massa. E aí eles começaram esse processo de hibridização, misturando o ser humano com os porcos. Quando você mistura o ser humano com o porco, esse animal nasce com consciência. É um estado primitivo de consciência. Se você colocar um espelho, o porco reconhece o espelho. É um animal que não tem o abate humanitário. É um animal que é assim, terrível. Às vezes você acredita que ele está até pensando. É um animal que tem um estado primitivo de consciência. E foi nesse momento que o Criador, a ira do Criador se acendeu contra os gigantes. Foi neste momento que Noé começou a construir a arca. Foi neste momento que aí o mundo realmente foi em prantos. Foi uma guerra, foi plasma, destruição, anjo cortando árvore. Foi realmente uma coisa imensa. O que é anjo cortando árvore? Um dia eu vou falar sobre isso. São as árvores de silício. Então simplesmente começou esse processo. Porque criaram uma mistura de ser humano com javali para tentar dar o mesmo gosto da carne humana para os gigantes. Então, os porcos falam. Os porcos têm consciência, por incrível que pareça, tá bom? E aí eu recomendo 3 filmes para você assistir. Agora que você conhece, antes de eu falar dos filmes, agora que você conhece a história que lhe foi negada, ou você escutou isso daquele professor de história, da sua escola ou da faculdade,
Algum